E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cartolando BFC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha para poder fortalecer e vamos para mais uma rodada. Vamos estar indo aqui para a nossa quarta rodada do nosso Cartola. Na rodada passada nós fizemos 45,70 pontos. O nosso quarteto fantástico nos decepcionou. Não fomos bem com o nosso quarteto fantástico, mas nessa quarta rodada vamos rumo à nossa mitada. Então, sem mais demoras, vamos para a montagem do nosso time. Bem pessoal, vamos iniciar aqui pelo nosso ataque matador. Nós temos algumas opções para essa rodada. Nós temos aqui o Hulk, que vai estar enfrentando o Internacional, né, fora de casa. O Hulk, querendo ou não, é sempre uma boa aposta, né? Rodada passada ele não foi muito bem, mas nós podemos ver que nas duas primeiras rodadas o Hulk foi excepcional. Então o Hulk continua sendo uma boa opção para esse nosso ataque. Nós temos o Marinho, que é outro mito do Cartola. Ainda não conseguiu se encontrar com as suas pontuações de mitagem, porém o Marinho a qualquer momento aí pode deslanchar. O Fluminense, mesmo jogando em casa, a zaga do Fluminense é um pouco inconsistente, e o Marinho, com toda a sua característica de velocidade, de partir para cima, ele continua também sendo uma boa opção. O ataque do Bragantino contra o Corinthians também é uma boa opção. O Arthur vem de ótimas partidas, vem marcando muitos gols, então é uma opção também para o nosso ataque. Pensando também na famosa lei do ex, nós temos Diego Souza, que estará enfrentando o Sport. O Grêmio precisa se encontrar no Campeonato Brasileiro, então o Diego Souza também é uma ótima opção. Gilberto enfrentando também o Ceará é uma ótima opção, com um valor um pouco mais em conta do que as nossas primeiras opções aqui de cima. E aí nós podemos ver um pouquinho mais aqui embaixo, Luciano. Ele provavelmente vai ser o capitão mais escalado. Ultimamente nós não estamos acertando no capitão, mas o Luciano contra a Chapecoense vem demonstrando que vai ser muito complicado esse campeonato para eles. Então o Luciano, uma grande opção. Nós temos também o Luiz Adriano como atacante aqui do Palmeiras. Contra o Juventude, vai estar pegando uma defesa muito mais fraca, mesmo que esteja jogando fora de casa. Então o Luiz Adriano também é uma boa opção. Um pouco mais barato, nós temos o Ferreira, o Ferreirinha, vai estar enfrentando o Sport também. O Ferreirinha é um jogador muito veloz, tem uma habilidade muito grande. Então assim, eu acredito que o Ferreirinha no decorrer do campeonato vai conseguir se encontrar, e ele tá bem baratinho também, tá desvalorizado, então é uma boa opção. Rony, se ele jogar pelo lado esquerdo, ele joga melhor, então a gente tem que ver como é que vai ser o posicionamento do Rony para essa partida, então, até mesmo juntamente com o Luiz Adriano. E nós temos o Pablo também, se a pessoa aí quiser fazer uma dobradinha do São Paulo também contra a Chapecoense. A Chapecoense tem tomado muitos gols. O São Paulo no Campeonato Brasileiro não tem feito gols, porém esse ataque ele é muito promissor. Enfrentando agora uma defesa que não é uma defesa muito consistente, vão estar jogando em casa, então eles precisam marcar gols. Então Luciano e Pablo são ótimas opções. Vamos estar aqui escolhendo os nossos três atacantes, os nossos três matadores para essa rodada. Nós vamos de Marinho. Nós acreditamos que o Marinho, ele a qualquer momento pode engrenar, e aí o Fluminense jogando em casa, o Santos, ele tem que ir para cima. Então o Marinho, a gente vai estar utilizando ele no nosso ataque. Nós vamos de Diego Souza, e para finalizar nós vamos com um jogador que provavelmente vai ser o mais escalado, que é o Luciano. Vamos estar então aqui agora passando para o nosso meio de campo, né? Nós temos como boas opções aqui para o meio de campo, pensando na questão do pênalti, que nem nós falamos no vídeo passado. O Edenilson não é batedor de pênalti oficial, é um jogo difícil, possa ser que tenha aí um pênalti. Se tiver um pênalti, o Edenilson é uma das melhores opções, né, que nós temos no Internacional. O Iago Pikachu também é uma boa opção, não está desvalorizado, vai estar enfrentando o Atlético Goianiense. O Pikachu tem jogado muito bem, nas duas primeiras rodadas mitou,
contra o Atlético Goianiense é um jogo que é um pouco complicado pelo atual momento das duas equipes, e o Fortaleza vai estar jogando fora de casa. Mas se você tiver aí optando em dar uma arriscada, né, o Iago Pikachu, ele é uma boa opção. Pensando nesse confronto entre Corinthians e Bragantino, Lucas Evangelista tem demonstrado uma regularidade muito boa no Bragantino. O Corinthians, ele é um time que está focando muito no sistema defensivo. O ataque não tá lá essas coisas. Então o Lucas Evangelista, ele tem chegado muito bem. Então assim, é uma boa opção também, pensando na regularidade que ele tem mantido. Aí nós partimos aqui agora para essas três opções aqui. Nós temos o Rafael Veiga, aí vem o Claudinho, mas esse confronto entre Palmeiras e Juventude tem que ter um meio de campo do Palmeiras. E aí nós temos o Rafael Veiga como batedor de pênalti oficial do Palmeiras, e nós temos o Gustavo Scarpa como um grande finalizador. O Gustavo Scarpa, nas últimas partidas do Palmeiras, tem finalizado bastante. A bola sobrou ali na entrada da área, ele chuta. Então assim, pensando na finalização, o Gustavo Scarpa é uma ótima opção. E pensando num potencial de um pênalti, aí nós temos o Rafael Veiga. Mais abaixo, né, dando uma verificada aqui, nós temos como uma boa opção também o Gabriel Sara, do São Paulo. Vai estar enfrentando esse Chapecoense que tem uma defesa muito frágil. O Gabriel Sara chega bastante à frente, ele apoia muito o ataque. Então o São Paulo, eu acredito que vai marcar aí uns 2 gols nessa partida no mínimo, pensando nesse histórico aí da defesa da Chapecoense. São Paulo jogando em casa, precisa mostrar aquele desempenho do Campeonato Paulista, eles precisam marcar gols. Então Gabriel Sara, ele vem como uma boa opção também. E bem mais barato aqui também, nós temos o Rodriguinho. O Rodriguinho é aquele jogador que no banco de reserva praticamente de todo o time o Rodriguinho vai estar, Mas no nosso time aqui nós vamos estar optando em colocar ele no nosso time titular. Junto com o Rodriguinho, nós vamos estar colocando o Gabriel Sara, pensando nesse apoio que ele dá ao ataque do São Paulo. E pensando no quesito de finalização, nós vamos estar indo de Gustavo Scarpa. Então, nós vamos estar indo com Gabriel Sara, Gustavo Scarpa e Rodriguinho. Partindo agora para a nossa lateral, nós temos aqui agora algumas boas opções. Pensando no saldo de gols, a defesa do São Paulo é uma ótima defesa, pensando no saldo de gols. Eu acredito que o São Paulo não vai tomar gols aqui. Então nós temos aí o Reinaldo. Pensando na questão do ataque nessa partida, que vai ser uma partida muito difícil, eu acredito que vai ser uma partida aberta, que pode sair muitos gols. Nós temos o Natanael do Atlético Goianiense. Ele está um pouco caro, 14,80. Porém o Natanael tem jogado na frente, então ele já entra com saldo de gols, porque aqui ele está como lateral, e ainda tem o potencial de finalização, de assistência. Então é uma boa opção em um jogo que eu acredito que vai ser um jogo aberto. Nós temos também aqui, olhando mais abaixo, o Egídio. O Egídio, no Fluminense, ele apoia bastante, ele chega muito no ataque. Então, pensando nessas bolas laterais que são mandadas para o ataque, o Egídio, ele pode ser uma boa opção, está desvalorizado. Então, temos aí o Egídio. Como eu falei, a defesa do São Paulo, toda a defesa do São Paulo aqui, pensando no saldo de gols, é uma ótima opção. Aí nós temos o Léo, o lateral também. Vindo mais abaixo, Vitor Luiz, pensando também na questão do saldo de gols, eu acredito que o Palmeiras não tome gol do Juventude, mesmo jogando fora de casa, e mesmo vendo que às vezes o sistema defensivo do Palmeiras tem decepcionado, mas o Vitor Luiz é uma boa opção também. E bem mais baratinho aqui e desvalorizado, nós temos o Bruno Cortez. Vai estar jogando contra o Sport fora de casa, mas nós vamos estar optando justamente por ele, pensando na questão de um saldo de gols,
Então assim, nós vamos estar indo com Bruno Cortez. Na nossa outra lateral, nós vamos estar mantendo aqui o Reinaldo, justamente pelo fato do potencial de não tomar gol e pelo fato de ser um grande apoiador também no ataque do São Paulo. Então o Reinaldo, mesmo que ele em muitas partidas ele joga muito melhor fora de casa do que dentro de casa, nós vamos estar acreditando no São Paulo aqui justamente pela fragilidade desse Chapecoense. Então finalizamos aqui as nossas laterais. Vamos partir aqui para a defesa para finalizar essa linha de 4 aqui jogadores na defesa. Nós temos aqui algumas opções. É uma rodada que nós temos que focar muito na questão de não tomar gol. Uma zaga consistente que não tome gol. E pensando nisso, nós vamos fazer uma dobradinha nas duas posições. Nós vamos estar indo de Pedro Jeromito, né? Pedro Jeromel aí, ele tá desvalorizado, tá baratinho. E nós vamos também com o Bruno Alves. Acreditamos que esses dois times, eles têm um grande potencial de não estar sofrendo gols. Mas ainda nós temos o Luan também, não é, do Palmeiras aqui. Está um pouquinho valorizado, mas o preço dele está bem em conta. E eu acredito que o Palmeiras não tome gol do Juventude. Então nós temos o Luan. O Renan é uma ótima promessa do Palmeiras na zaga. Está muito mais barato. Então assim, se você está com pouca cartoleta e acredita que o Palmeiras não vai sofrer gol do Juventude, vá de Renan. Né? Pouquinha cartoleta, invista mais ali no seu ataque. E aí você tem o Renan como uma boa opção também. E para o nosso paredão, para o nosso goleiro, vamos estar indo de Diego Volpi, do São Paulo. E uma boa opção é justamente o Jailson. O Jailson, eu acredito que ele realmente, o Palmeiras não vai sofrer gols, então o Jailson é uma boa opção. E se você deseja arriscar, né, tem o Felipe Alves do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, que nem eu falei, vai ser um jogo muito aberto, né? Então os dois times eu acredito que vão finalizar bastante. Então o Felipe Alves aí é barato, né? Apesar que está um pouco valorizado, mas é uma boa opção também para o gol. Finalizamos o nosso time, vamos aqui com o nosso técnico. Nós vamos com um técnico que eu acredito que é um técnico que tem grande potencial de fazer uma pontuação legal, não é, pelo favoritismo, que é o Hernan Crespo. Eu acredito que o São Paulo nessa rodada vai mostrar aquele futebol do São Paulo lá no Campeonato Paulista e vai marcar gols, né, vai ter um bom desempenho. Então vamos estar com ele aqui como nosso treinador. Nosso capitão, agora vem a grande dificuldade. Ultimamente não estamos acertando no capitão. E ele vai ser o mais escalado como capitão. Nós vamos assim de Luciano, né, como o nosso capitão para a rodada. Time escalado, né? Vamos partir agora aqui para os nossos reservas. No gol, nós vamos estar indo de Jailson. Na nossa lateral, deixa eu colocar aqui por preço. Isso. Nós vamos estar indo de Pará. Para nossa zaga, nós vamos estar indo de Luan. Vamos estar indo com Luan na nossa zaga também, né? Porque o Palmeiras aqui é favorito nessa partida, mesmo jogando fora de casa. O elenco do Palmeiras é muito melhor. No nosso meio de campo, nós vamos estar indo de Lisieiro. E no nosso ataque, nós vamos estar indo de Rony Rústico. O Rony, né, é uma boa opção aqui, está desvalorizado. Nós teríamos aqui o Ferreirinha, né, também como uma boa opção, porém o Ferreirinha vai estar na sua segunda partida no Cartola, né, então
Pensando aqui também um pouquinho em cartoletas, caso o Rony entre na partida. Se a gente tiver algum dos nossos atacantes aqui que não joga, eu acho muito difícil, mas caso aconteça, né, o Rony ele tem o potencial ainda de ganhar algumas cartoletas para o nosso time. E com isso finalizamos aqui a nossa escalação. Vamos estar aqui confirmando e ver a nossa escalação, e esse é o nosso esboço, o nosso time, né, para a quarta rodada. Então siga aí o nosso canal, né, deixa aí aquele like, vamos aí rumo à nossa mitada. Boa sorte aí para todo mundo e tamo junto.